E aí, galerinha, beleza? Continuando a aula nossa de cálculos químicos, depois de falar de massa atômica e massa molecular, a gente vai chegar ao princípio de Avogadro para poder chegar ao mol mais para frente, tá? O princípio de Avogadro, pessoal, é o que vai dar origem à constante de Avogadro daqui a pouco, e é uma constante bastante usada tanto pela química quanto pela física. O princípio dele fala que dois gases em recipientes distintos que ocupam o mesmo volume, têm mesma temperatura e estão sob a mesma pressão, são constituídos por N partículas. Professor, não entendi. Vamos imaginar que eu tenho um balão 1 que tem gás oxigênio. Ele está a uma temperatura de 25 graus Celsius e sob a pressão de 1 atm. E ele tem um volume, por exemplo, de 20 litros. Se num balão 2, que eu tiver CH4, que é o metano, ele também estiver a 25 graus Celsius, na mesma pressão de 1 atm, e também tiver um volume de 20 litros, eu posso falar que aqui dentro eu tenho N partículas, no caso, moléculas de O2, e aqui dentro eu tenho N partículas, no caso, moléculas de CH4. Então, quando todos esses parâmetros são iguais, o número de moléculas nos dois sistemas é igual. Para a gente entender, vamos para um terceiro balão. Ele também está a 25 graus Celsius e ele também tem uma pressão de 1 atm. Só que ao contrário de ter 20 litros, esse cara agora tem 40 litros, ou seja, o dobro de volume. Logo, você pode afirmar que ele tem 2N partículas, ou seja, o número de partículas dobra. Tá? Isso é só uma aplicação, vocês vão acabar vendo alguns exercícios baseados no princípio de Avogadro dessa maneira, mas o que importa para nós é aqui, princípio de Avogadro na prática. Nas aulas passadas, principalmente na aula de massa atômica, eu mostrei para vocês o que significa esse 1. Esse 1 é a massa atômica do hidrogênio, ou seja, 1U corresponde a um átomo de hidrogênio. 40 no caso do cálcio é a massa atômica do cálcio. Significa que 40U é a massa de um átomo de cálcio. No caso do ferro, 56, 56U, lembra que U é a unidade de massa atômica, corresponde a um átomo de ferro. O princípio de Avogadro na prática, pessoal, fala com você assim: o número da massa, que no caso aqui do hidrogênio é 1, tomada em gramas, deixa de ter um átomo ou uma partícula e passa a ter N partículas. Então, no caso, N átomos de hidrogênio. Ó, vamos de novo. Princípio de Avogadro, aplica ele. O 40 tem que virar 40 gramas. E deixar de ter um átomo e passar a ter N átomos de cálcio. Aplica o princípio de Avogadro. 56U vire 56 gramas. Um átomo passa a ser N átomos de ferro, tá bom? N é uma constante, você está percebendo? Toda vez que você troca de U para G, você passa a ter N. U para G passa a ter N, U para G, ou U para G passa a ter N. N, pessoal, é a constante de Avogadro. N é a constante de Avogadro. Ela vale 6,02 vezes 10 a 23. Isso é um número. E aqui na frente vale qualquer coisa. Carros, bananas, lápis, átomos, moléculas. Só que toda vez que a gente troca o U para G, troca de unidade de massa atômica para gramas, eu deixo de ter um átomo e passo a ter quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu trocar de U para G, para o hidrogênio, eu deixo de ter um átomo e passo a ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu troco de U para G para o cálcio, eu deixo de ter 1 e passo a ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Que mais tarde a gente vai acabar arredondando, não tem problema. Agora, para que serve isso? Na prática, serve para a gente contar a quantidade de moléculas ou átomos que eu tenho em determinado sistema. Vamos imaginar que eu enchi um copo com 180 gramas de água. E eu quero saber o número de moléculas lá dentro. Ó. Qual o número de moléculas de água em 180 gramas dessa substância? Ou seja, um copo americano que está cheio com água tem em torno de 180 gramas de água. Como que a gente faz para calcular esse número?
A primeira coisa, a substância envolvida, você vai calcular a massa dela. E a gente já aprendeu isso na aula passada da massa molar, ou molecular, perdão. Hidrogênio, oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vou multiplicar pelas massas dadas, o que eu olhei na tabela. O hidrogênio vale 1U e o oxigênio vale 16U. Multiplicando, eu vou ter 2U, 16U, somei os dois, eu encontro 18U. O que significa esse 18U? 18U é a massa de uma molécula de H2O. Professor, por que o senhor escreveu molécula e não escreveu átomo? Fe sozinho, eu estou falando de átomo. H2O é átomos ligados, isso é uma molécula. Beleza, estamos explicados. Você sabe que se você chegar aqui, onde você tem U e uma unidade, e aplicar o princípio de Avogadro, o U passa a ser grama. E o 1 passa a ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Pô, professor, mas é muita molécula de água. É muita, pra caramba, a gente não sabe nem contar. Mas presta atenção, essa quantidade de molécula de água corresponde a apenas 18 gramas. O seu exercício quer saber a quantidade de moléculas de água em 180 gramas. Isso vai ser X. Isso é a regra de 3 que eu preciso para resolver o exercício. Mas perceba, para a gente chegar nessa regra de 3, em que o resultado é 6,02 vezes 10 a 24 moléculas de água, primeiro eu tive que aplicar Avogadro e antes calcular a massa molecular normal. Tá bom? Bom, vou deixar isso aqui, uma reflexão, para a gente ir para a próxima aula, onde a gente vai falar de massa molar.